Meus cumprimentos. Falarei sobre João Evangelista, o segundo João do Novo Testamento. João era filho de Zebedeu e irmão mais novo de Tiago. A mãe era Salomé. João Evangelista foi o mais novo apóstolo de Jesus. O mais novo apóstolo de Jesus. Na época, ele tinha 24 anos. Antes de seguir o Nazareno, ele e seu irmão Tiago eram adeptos de João Batista. João Evangelista, além do quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, quer dizer, além desse quarto evangelho, escreveu as 3 epístolas de João, a primeira, segunda e terceira, e o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que ele recebeu mediunicamente na ilha de Patmos, território grego. Por decreto do imperador Diocleciano, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa do testemunho de Jesus Cristo. Patmos foi usada como um lugar de banimento do Império Romano. A tradição local ainda aponta a caverna onde João teria recebido a revelação para escrever o Apocalipse. A tradição cristã acredita que ele teria sobrevivido aos demais apóstolos e teria sido o único a não sofrer martírio, ou seja, morreu de velhice. O autor do Apocalipse identifica-se como João em Apocalipse, no capítulo 1, o capítulo 1. Acredita-se que João teria sido exilado para a ilha grega de Patmos durante as perseguições do imperador Domiciano. Repetido, acredita-se. Profecias eram vistas pelos romanos como sendo todas de uma categoria só, pagãs, judaicas ou cristãs. Pagãs, judaicas ou cristãs. Profecias com implicações políticas, como as de João no Apocalipse, teriam sido percebidas como ameaças à ordem e ao poderio romano. Zebedeu e seus filhos, falando agora de família, eram pescadores do mar da Galileia, e os irmãos foram os primeiros discípulos de João Batista. Jesus chamou então Pedro, André e os 2 para segui-lo. Jesus os chamava de Boanerges, a tradução para nós em português seria filhos do trovão. Uma referência ao fato de que, apesar de ambos terem sido descritos como sendo calmos e gentis, quando levados ao limite, ao extremo, tornavam-se selvagens e barulhentos. Uma das histórias do Evangelho conta como os irmãos queriam chamar o fogo dos céus contra uma cidade samaritana, mas Jesus o admoestou. Está em Lucas, no capítulo 9, 51 e 56. Repetindo. Os irmãos queriam chamar o fogo dos céus contra uma cidade samaritana, mas Jesus os admoestou, quer dizer, não aceitou. João, estou falando de João Evangelista, teria vivido mais de meio século depois da morte de Tiago, que teria sido o primeiro apóstolo a ser martirizado. Quer dizer, mais de 50 anos depois da morte de Tiago. João, Tiago e Pedro foram as únicas testemunhas da ressurreição da filha de Jairo. Os 3 foram também as testemunhas da transfiguração e da agonia no horto. Então eles estavam sempre juntos de Jesus em horas realmente importantes, de grandes acontecimentos.
João, Tiago e Pedro. Jesus enviou apenas João e Pedro a Jerusalém para os preparativos finais para a última ceia. O discípulo amado de João sentou-se perto de Jesus, como era o costume que as pessoas se deitassem em sofás durante as refeições. Este discípulo se apoiou em Jesus. Apenas João, entre todos os apóstolos, ficou aos pés de Jesus no Calvário, juntamente com várias mulheres, seguindo uma instrução do próprio Jesus na cruz, seguindo uma instrução do próprio Jesus, João tomou Maria, sua mãe, sob seus cuidados. Depois da ascensão e do Pentecostes, João, juntamente com Pedro, teve um papel fundamental na fundação e no direcionamento da nascente comunidade cristã. Ele estava com Pedro na cura do aleijado no templo e foi preso com ele. Ambos foram visitar convertidos na Samaria. A frase, o discípulo que Jesus amava, foi utilizada 5 vezes no Evangelho de João, mas nenhuma outra vez em nenhum dos demais evangelhos. A Bíblia não informa sobre a duração das atividades de João na Judéia. Ele e outros apóstolos permaneceram por cerca de 12 anos na região, até que a perseguição de Herodes Agripa levou à dispersão dos apóstolos por todas as províncias romanas. Depois do falecimento de Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, João seguiu para Éfeso, de onde escreveu as 3 epístolas. Foi depois banido pelas autoridades romanas para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Repetindo, João era o mais jovem dos apóstolos e teria sobrevivido a todos eles, vivendo muitos e muitos anos até morrer em Éfeso depois do ano 98, já terminando o século I. Acredita-se que o túmulo de João esteja localizado em Selçuk, uma pequena cidade vizinha de Éfeso. Na arte, estamos vendo aí uma imagem realmente muito bonita, na arte, João é geralmente representado com uma águia que simboliza a altura que ele atingiu com o seu evangelho. Em ícones ortodoxos, ele geralmente aparece olhando para o céu e ditando o seu evangelho para seu discípulo Prócoro. O Alcorão cita os discípulos de Jesus, mas não menciona seus nomes. A exegese muçulmana e o comentário corânico os nomeia e inclui João entre eles. Então está aí terminando uma afirmativa bastante importante, que o Alcorão cita os discípulos de Jesus, mas não menciona seus nomes. Agora, a exegese muçulmana, pelos estudos da interpretação, e o comentário corânico os nomeia, já dá o nome dos discípulos e inclui João Evangelista entre eles.